Olá pessoal, Gaza na área, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Continuando a nossa ideia de falar de empresas de vários setores aí, na qual falamos de Camil na questão de alimentos e no vídeo dos frigoríficos destacamos a Marfrig. Hoje eu vim falar um pouco do setor de saúde para vocês, pessoal. Lembrando que esse vídeo reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não caracterizando recomendação de compra, venda ou manutenção de valores mobiliários. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu quero dividir os setores aqui em três. Na bolsa, a gente pode separar aí, por exemplo, no setor de convênio. Vamos pegar aqui Rap Vida como um exemplo para vocês. O que não me interessa nesse setor? Qual que é o problema dele? Tem uma legislação no Brasil que impede o reajuste dos preços dos convênios. Então, assim, se a gente for pegar ali a questão da inflação que teve logo após a pandemia, com aquela injeção de liquidez infinita, as empresas de convênio não conseguiram reajustar. Olha lá, ó. A Agência Nacional de Saúde estabelece teto para reajuste de planos de saúde individuais e familiares. Então ela tem esse problema. Por outro lado, se fizerem um lobby bonitinho ali, o governo libera o reajuste e o papel dispara para cima. Só que tem mais esse agravante, né? O segundo setor é a questão de distribuição de remédios, né? Uma coisa aí também bem interessante. Só que o custo logístico no Brasil é muito alto, né? E tem uma farmácia em cada esquina, ainda tem a questão de farmácia de manipulação, etc. Então, a empresa que se destaca nesse setor é a Raia Drogasil. Só que, por outro lado, como eu acabei de citar, pressionada pelas margens do custo de distribuição. E por fim, tem o setor aí que, ao meu ver, é o mais interessante no aspecto de saúde, que seriam diagnósticos. Uma empresa muito bacana que eu acompanhei aí era a Aliar, só que agora ela já foi, entendeu? Teve a entrada do Tanuri aqui, mais ou menos em outubro de 21, que deu uma impulsionada no papel. Ela o CAD aprovou uma OPA aí. Não acredito que ela tenha upside. É, enfim, não é uma empresa tão grande assim. Mas agora já foi, já foi. Então sobrou aí até o que a gente tinha o ano passado, era a Hermes Pardini e a Fleury, que comprou a Hermes Pardini. Então, nesse caso, hoje só temos a Fleury. Bom, já vou adiantar um pouquinho aqui o gráfico para vocês. Ó, a gente vem tendência de baixa no mensal desde junho de 2021, quando foi o topo da bolsa ali, principalmente pressionada pela alta da Selic, praticamente a tendência de baixa em quase todos os papéis nesse período. E agora o primeiro movimento aí de cruzar as médias, fizemos um 9.1 aqui em julho, entramos em agosto agora, segurando acima da média. Muito interessante para dar uma acelerada aí, talvez confirmar esse W aqui. Olha lá, que a projeção dele seria algo em torno ali de... Vai voltar lá nos R$ 24, né? Se a gente pegar aqui a projeção, é 23,70, R$ 24, que é a projeção. Mas vamos falar da fusão. Aqui eu volto no gráfico mais lá no fim do vídeo e explico um pouco mais sobre a questão de preço. Fleury compra rival Hermes Pardini e cria gigante avaliado em 8 bilhões. Isso foi anunciado em julho de 2022. O papel estava mais ou menos aqui, no fundo aqui de R$ 13. Aí foram entrar em negociação, precisou da aprovação do CAD, que só saiu aqui em março, abril de 2023. Então, nesse meio tempo aí, as empresas tanto ficaram em negociação, como já foram se programando para essa fusão. Por que eu digo isso? Porque a Pardini ela pagou um dividendo extraordinário ali no ano passado, provisionou esse valor aí para os controladores lá receberem uma grana aí adiantada antes de efetivamente fazer a união contábil das duas empresas. Entendeu, pessoal? Isso aí é uma coisa
interessante. Mas vamos lá agora para a apresentação de resultados aqui que eu vou usar para nortear o que eu vou falar a seguir. Bom, elas têm, ó, na questão de atendimento, todas é, as áreas aí, né? Tem a questão da prevenção, com saúde, exames, etc, né? A questão primária é o atendimento de consultas, telemedicina. A secundária, que já é infusão, né? Aplicação, oftalmologia, etc. E a terciária com é, cirurgias de baixa complexidade e alguns atendimentos aí hospitalares. Bom, ela se apresenta no setor de B2C, que seria o, o mercado de acesso, né? Assim, o consumidor final. O B2B, que é acordos com empresas. Na questão do B2C, tem a questão da plataforma né, o aplicativo da empresa, etc., ali para um atendimento mais intuitivo das pessoas. Aqui a fusão se expandiu para outros estados, né, principalmente para Minas Gerais e para Goiás aqui, que englobou, é, conectou essas duas regiões. E no que isso favorece? Também na questão logística, né? Talvez tenha algum produto que é assim encaminhado de um lugar para o outro, e aí nessa questão aqui melhora, reduz o custo logístico, né? Melhorando aí o fornecimento de exames nessas regiões aí mais próximas das margens dos estados, né? Muito bacana isso. Lá, logística especializada, 390 rotas, 93 mil quilômetros por dia, duas voltas no planeta Terra. Lembrando que os carros são todos rastreados e monitorados, tem a questão da refrigeração de alguns transportes, é uma coisa bem complexa, muito bacana e interessante. É, Mas agora vamos aos resultados de fato, né? Aqui, isso aqui é interessante. O que acontece aí nos últimos anos na questão das empresas laboratoriais? Tinha uma renda muito alta decorrente de teste de Covid. Então era assim, a gente pode considerar como um resultado inflado, né? Principalmente porque o exame de Covid tinha um valor assim absurdo, R$ 300, sei lá, 500, R$ 1.000 quando começou a pandemia lá. Então tinha uma margem de lucro exorbitante que não casava com a realidade perene da apresentação de resultados das empresas. E agora a gente chegou numa estabilidade aqui que não influencia muito no balanço. Então, de fato, hoje o lucro que ela apresentar aqui, tanto nesse trimestre quanto nos próximos, a gente vai ter uma noção melhor do que realmente é a geração de caixa e a capacidade dela. Resumindo nessa questão contábil de balanço, a gente teve um lucro líquido, já que com a fusão, de 117 milhões. Lembrando, pessoal, que ela divulgou, aí, se você colocar no Google aí, resultado da Fleury, vai estar lá escrito 65 milhões. Só que na verdade ela gerou 117. E essa diferença é que ela usou para o fim, para o pagamento final aí nesse processo de aquisição da Pardini. Mas vamos aqui ao lucro real. Ela tem uma capacidade de geração de lucro aí de 117 milhões, né, que é o que foi consolidado aí no balanço do segundo trimestre já com a fusão. A dívida está bem baixa, assim, muito tranquila, uma alavancagem bem pequena. Lembrando que nesse aspecto, na questão aí da queda da taxa Selic, ela não vai se beneficiar muito, porque né, as empresas muito endividadas, a dívida cai muito com a queda. Aqui não vai mudar muita coisa, a questão aí é só fluxo mesmo na questão da valorização do ativo com o fluxo de entrada aí de quem vai sair da renda fixa para a renda variável. Outra coisa muito importante, eles já têm caixa praticamente para 2 anos aí de dívida. Então, se ficar 2 anos sem ganhar nada, as contas estão pagas. Muito saudável essa, essa visão. Cadê? Bom, na posição acionária tem essa galera toda aqui, a torcida do Flamengo inteira, com uma ênfase aqui
no pessoal da Pardini, que ficou com uma participação aí em torno de 6% por CPF, que é uma posição maior em relação a essa turma toda aqui. Outro ponto é o fundo do Bradesco aqui, que tem 24,85%. Ela costuma pagar um dividendo 3 vezes ao ano, né? Tem um yield aí em torno de 3%, 4%. Lembrando que no ano de 22 isso foi prejudicado por causa da fusão, então talvez aí, eu tô usando só esses números como base na Fleury. Então, com a aquisição da Pardini, talvez o dividendo vai aumentar proporcionalmente aí em 6%, algo do tipo. Vamos lá, 117 milhões. Multiplicando por 4, vai dar algo em torno de 460 milhões. Dividindo pelo número de ações, vai dar 82 centavos ao ano. Seria aqui dentro do meu critério de avaliação de compra, um lucro por ação de 82 centavos. Isso no anual, tá, gente? O meu preço de entrada máximo seria ali 8,20, considerando um valor patrimonial de 9,31. Aí a gente pode considerar até uns R$ 10 um ponto bom de entrada numa questão assim fundamentalista para falar, estou pagando muito barato nela, né? Só que esse patamar de preço ele não é alcançado, aqui em maio, junho do ano passado que teve o anúncio da fusão e aqui em abril desse ano, antes da iniciada da alta aí por causa do rumor da queda da Selic, era ali pagando barato, né? Mas agora vamos aqui, outra coisa interessante. O número de termos, pessoal, aumentou muito no dia 31/7, que foi muito próximo, um pouquinho antes de sair o resultado da empresa, que saiu no dia 4, né, na sexta-feira, ou no dia 3, se não me engano. Então vamos dizer assim que alguém comprou aí muito nessa região de R$ 16 que o termo foi feito. E se a gente pegar o mensal ali, acabamos de entrar em tendência de alta aí, fazer um 9,1, cruzar a média. E no semanal também tá bonito e tem a projeção do W aqui. Então, eu acredito que esse papel vai entrar numa alta aí até os R$ 24, considerando os 2 trimestres aí a seguir, apresentando um resultado e dando aí, teoricamente, um lucro histórico recorde, né, com a fusão da Pardini. Ó, tá bem interessante aqui, vai romper os 16,30 e vai embora, né? Taxa de aluguel está bem baixa, então, né, hoje em dia, nos últimos anos aí ficou muito óbvio como a pressão vendedora dos papéis influencia muito no movimento, né? Então, como está sem pressão vendedora, ele tá livre para subir, digamos assim. Então é isso. Vou resumir aqui a história em algumas palavras. Fleury, crescimento constante, baixa alavancagem de dívida, fez a fusão com a Pardini, também não se endividou, não gastou muito caixa, tem 2 anos aí de dívida paga com o caixa que tem. É a única empresa aí maior no setor de laboratório. Vamos dizer aí que o maior concorrente que ela tem aí é o SUS, né? Só que, né, o SUS, não preciso nem falar nada. E a gente tá graficamente num ponto bonito, interessante aqui, já estamos tendo sinais de uma puxada para cima aí, numa possível tendência de alta formando W. E tem a questão do fluxo da bolsa aí, lembrando que assim, a renda variável realmente fica interessante em múltiplos se a Selic cair ali para 7% ao ano, né? Então, tipo de 13,25, 13,75 para 13,25, não mudou muita coisa na história, né? Principalmente porque a economia ainda não está bombando. Mas é isso, pessoal. Aqui eu queria só apresentar para vocês uma empresa aí do setor de saúde, englobando, no meu ponto de vista, o setor de laboratório é o mais interessante. E é um ponto bem bacana aqui do papel, principalmente que agora já se desenrolou essa história da fusão. Então é isso, pessoal. Segue o Gaza, até o próximo vídeo.
e um abraço.